Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode ser medida nem contada. E sucederá que, no lugar onde lhes foi dito, vós não sois meu povo, ali lhes será dito, vós sois os filhos do Deus vivo. Oséias, capítulo 1 verso 10. Por João Calvino. Segue-se agora a consolação, todavia, não desunida do restante. Aqui, Deus parece enfrentar as prontas objeções que, sabemos nós, tinham os hipócritas toda vez que os profetas anunciavam destruição sobre esses, pois acusavam Deus de ser infiel se não os salvasse. Arrogando-se para si próprios o título de igreja, concluíam que lhes seria impossível perecer, pois Deus não seria falso em suas promessas. Pois que Deus promete que sua igreja será para sempre, nós somos sua igreja, então estamos salvos, pois Deus não pode negar a si mesmo. No que eles tinham por certo, estavam enganados, pois, embora usurpassem o título de igreja, não estavam, ainda, alienados de Deus. Vemos que os papistas incham-se de tal orgulho no tempo corrente. Para desculpar todos os seus erros, eles erguem contra nós este escudo: Cristo prometeu estar com os seus até o fim do mundo. Pode o esposo abandonar sua igreja? Pode o Filho de Deus, que é a verdade eterna do Pai, falhar em sua fidelidade? Os papistas, com magnificência, exaltam a fidelidade de Cristo, para que possam obrigá-lo para com eles. Porém, ao mesmo tempo, não se consideram transgressores da aliança, não se consideram os inimigos manifestos de Deus, não consideram que se separaram dele. O profeta, portanto, vendo que tinha de se haver com homens orgulhosos, que estavam habituados a apontar erros na justiça divina, diz: o número dos filhos de Israel será como a areia do mar. Ou seja, quando o Senhor vos cortar, ainda ficará intacta esta promessa dada a Abraão. Olha as estrelas do céu, contes, se não puderes, a areia do mar, tal será a tua semente. Gênesis, capítulo 22 verso 5. Sabemos, de fato, que, sempre que os profetas exprobravam com severidade o povo e anunciavam a destruição, eram sempre objetados com isto: que, como pode o Senhor vir a nos destruir? O que seria então desta promessa? Tua semente será como as estrelas do céu e como a areia do mar. Por isso, o profeta aqui diminui essa vã confiança, na qual os hipócritas se apoiavam contra toda ameaça. Ainda que Deus possa vos cortar, todavia continuará verdadeira e fiel a promessa, de que a semente de Abrão será inumerável como a semente do mar. Eu admito, de fato, que o profeta deu aqui esperança de salvação ao fiel, pois é certo que havia algum remanescente no reino de Israel. Embora o grêmio inteiro houvesse se revoltado, Deus, contudo, como foi dito a Elias, preservara para si alguma semente. O profeta, então, não queria deixar o fiel que restava entre aquele povo perdido sem esperança de salvação, porém, ao mesmo tempo, considerar os hipócritas, como já afirmamos. Vemos nós agora o intento do profeta, pois ensina que haveria uma vingança tal como a de que ele falara, ainda que Deus não estivesse, contudo, esquecido de sua palavra. Ele ensina que haveria uma rejeição tal do povo, embora a eleição divina ainda permanecesse firme e inalterável. Em suma, ensina ele que a adoção pela qual Deus escolhera a linhagem de Abrão como seu povo não ficaria nula. Esse é o teor do todo. Então, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não dá para ser medida nem contada. Ele, em seguida, adiciona: e será, no lugar onde lhes foi dito, literalmente, será dito, vós não sois meu povo, ali será dito, vós sois os filhos do Deus vivo. Pergunta-se se essa profecia pertence à posteridade daqueles que foram dispersos. Isso, realmente, seria estranho, pois um tempo tão longo passou desde o exílio deles e, desalentados e quebrantados, eles habitam, no presente, em montanhas e outros lugares desertos. Muito deles, pelo menos, estão nas montanhas da Armênia, alguns, na Média e na Caldeia. Em resumo, por todo o Oriente. E, visto que não houve restauração alguma desse povo, é certo que tal profecia não deve ser restrita à sementes segundo a carne. Pois houve um tempo prescrito para os judeus quando o Senhor propôs-se a restaurá-los a seu país. E, no fim dos 70 anos, um livre retorno lhes foi concedido por Ciro. Então, Oséias não fala aqui do reino de Israel, mas da igreja, que era para ser restaurada por um retorno, composto tanto de judeus quanto de gentios. Assim Paulo, um intérprete idôneo dessa passagem, nos lembra a quem ele chamou, não somente dos judeus, mas também dos gentios, como diz por Oséias: chamarei um povo, que não era meu, de meu povo, e sua amada, a que não era amada. E será que, onde lhes foi dito,
vós não sois meu povo, ali serão chamados os filhos do Deus vivo. Romanos, capítulo 9 verso 24 etc. Paulo aplica essa passagem, e isso corretamente, ao grêmio inteiro dos fiéis, juntados sem qualquer diferenciação, tanto dos judeus quanto dos gentios, pois, de outra forma, como dissemos, a correção e a verdade da profecia não ficaria patente, e tal opinião também concorda melhor com a intenção do profeta, a qual acabei de explicar. Pois, visto que os hipócritas, de uma certa maneira, ligam seu poder de Deus, o profeta diz que Deus pode, se preferir, levantar, em um instante, uma nova igreja, que cederia em número à areia do mar. Como assim? Deus criará uma igreja para si mesmo. Do que? Das pedras, do nada, pois, como Paulo diz em outro lugar, ele chama aquelas coisas que não são, como se fossem. Romanos, capítulo 4 verso 17. Ao mesmo tempo, Deus, como foi dito, por sua bondade contendia com a maldade daquele povo, pois, embora rejeitasse-se a mercê, sim, e obstinadamente lançavam-no para fora de si, todavia, tal perversidade não impedia a Deus de preservar um remanescente para si. Ora, essa passagem ensina que são muito pervertidos em suas crenças aqueles que, por seus próprios sentimentos, formam um julgamento do estado da igreja e acusam a Deus de ser infiel quando a aparência externa daquela não corresponde com a opinião deles. Assim pensam os papistas, pois, a não ser que vejam o esplendor de grande pompa, concluem eles que não resta igreja alguma no mundo. Mas Deus, em uma época, diminui tanto a igreja, que ela aparenta estar quase reduzida a nada. Em outra, ele aumenta e multiplica além de toda esperança, após haver erguido, por assim dizer, da morte. Diz Isaías no capítulo 10, verso 22 do seu livro. Apóstrofo. Embora o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, só um remanescente será salvo. Ali, o profeta intencionalmente expõe ao desdém os hipócritas, que falsamente alegavam aquela profecia. Atente às estrelas do céu, e à areia do mar, se tu podes numerá-las, assim será a tua semente. Já que, então, Isaías via que os hipócritas, confiando em tal profecia, estavam se insurgindo tão perversamente contra si, disse, que seja assim, que seja assim, que sejais vós como as estrelas do céu, e como a areia do mar. Todavia, será salvo apenas um resto, o que significa, o Senhor finalmente vos abaterá, e reduzir-vos a um número tão pequeno, que vós sereis poucos em extremo. Ora, por outro lado, Oséias diz que, depois que os israelitas fossem reduzidos a um número pequeníssimo, que nada senão ermo e solidão aparecesse, então o Senhor restauraria a igreja além de todos os pensamentos humanos e provaria que não prometera em vão Abrão que a semente desse seria como a areia do mar. Visto, pois, que o Senhor maravilhosamente defende sua igreja preserve neste mundo, de modo que, em uma época, pareça enterrá-la e, posteriormente, erguê-la da morte, em outra, abate-a quanto à aparência exterior e, depois a renove. Devemos tomar cuidado para que não avaliemos de acordo com o nosso próprio julgamento e nossa razão carnal o que o Senhor declara a respeito da preservação da sua igreja, pois a segurança dele é humilde e ocultada dos olhos dos homens. Seja em que caso for, Deus não se prende aqui aos meios humanos, nem à ordem da natureza, mas sua intenção é exceder, por seu incrível poder, qualquer coisa que as mentes dos homens possam conceber. Deste modo, então, deve ser interpretada esta passagem. O número dos filhos de Israel será como a areia do mar. Deus reunirá sua igreja de todos os lugares, tanto dos gentios quanto dos judeus, quando o mundo inteiro imaginar que ela esteja extinta. E será que, no lugar onde lhes foi dito, vós não sois meu povo, ali lhes será dito, vós sois os filhos do Deus vivo. O profeta, nessas palavras, amplia, por meio de uma comparação, a graça divina, como se dissesse, quando Deus restaurar novamente sua igreja, seu estado será mais excelente do que antes. Como assim? Eles não serão apenas, diz ele, o povo de Deus, mas também os filhos do Deus vivo, o que quer dizer que Deus, com mais familiaridade, mostrará a si mesmo como um pai àqueles a quem, dessa maneira súbita, reunirá para dentro de um corpo. De fato, admito que os antigos, debaixo da lei, fossem honrados com tal título, mas devemos prestar atenção à presente passagem, pois o profeta contrasta as duas orações, uma com a outra. E será que, no lugar onde lhes foi dito, vós não sois meu povo, ali lhes será dito, vós sois os filhos do Deus vivo. Ele podia ter dito, e será no lugar onde fora dito, vós não sois meu povo, será dito,
vós não sois meu povo, mas ele sobe mais alto. Deus conferirá mais honra a seu novo povo, pois manifestará mais claramente seu favor a eles por esse título de adoção, e ele pertence a todos em comum, aos gentios tanto quanto aos israelitas. Não devemos aplicar isso, como é comumente feito, exclusivamente aos gentios, pois Oséias não fala aqui somente da igreja que Deus obteve para si dos gentios, mas de todo o Israel de Deus, uma parte do qual é a semente de Abraão. Saibamos, então, que Deus aqui oferece sua graça universalmente, aos israelitas e também aos gentios, e testifica que, após haver justamente lançado fora seu povo, ele faria a todos saberem que não se descuidara de seu pacto, pois conseguiria para si uma igreja muito maior. De quem? Dos filhos de Abraão, como foi dito, e também dos estrangeiros. E há um importante sentido no verbo, será dito, será, onde foi dito, vós não sois meu povo, será dito. O profeta quis dizer que nossa salvação não surge antes de o Senhor ter principiado a nos testificar de sua benevolência. Por isso, o início de nossa salvação é o chamado de Deus, quando ele se declara ser propício a nós. Sem sua palavra, esperança nenhuma brilha sobre nós. Oséias podia ter dito, será no lugar onde fora dito, vós não sois meu povo. Lá eles começarão a ser os filhos de Deus, mas ele declara mais, será onde fora dito, vós não sois meu povo. Ali será dito, vós sois os filhos do Deus vivo. Quanto à primeira oração, ela deve se referir à ameaça que já fora explicada, e desse modo foi também confrontada com a contumácia do povo, que, imprudentemente, desprezava todos os profetas. Que Deus se ligou a nós, somos a raça de Abraão, então, somos uma nação santa e eleita. Porém, o profeta aqui reivindica para si a autoridade como mestre. Eu sou um arauto da vingança de Deus, e vos proclamo seriamente a vossa rejeição. Não há, então, razão alguma pela qual vós ora endureçais vossos corações e cerrais vossos ouvidos, pois agora, finalmente, seguir-se a execução daquela vingança que ora declaro a vós. O profeta declara aqui, então, que ele não proferiu temerariamente o que antes comentou, que não era um bicho-papão impotente, mas que falara no nome do Senhor. Como Paulo também diz, a vingança está preparada por nós contra todos aqueles que se exaltam contra Cristo. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 6. E vemos também o que foi dito a Ezequiel, vá, e sitiei Jerusalém, vire tua face, e fique ali até tu assaltá-la, até tu derrubá-la. O profeta, com certeza, não estava provido de um exército, de modo a poder realizar um ataque sobre Jerusalém. Mas Deus quer dizer ali que há poder bastante em sua palavra para destruir a todos os ímpios. Desse modo, também Oséias quer dizer a mesma coisa aqui. Quando, pela palavra apenas, os israelitas forem lançados fora, será dito, vós sois os filhos do Deus vivo. Saibamos, então, que Deus vem sobre nós com infalível salvação quando ouvimos falando conosco. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode ser medida nem contada. E sucederá que, no lugar onde lhes foi dito, vós não sois meu povo, ali lhes será dito, vós sois os filhos do Deus vivo. Oséias, capítulo 1, verso 10. Por João Calvino.